Então, meus queridos e queridas, nós vamos hoje falar sobre libertadores de destino. Libertadores de destino. Vamos abrir nossas Bíblias para falar um pouquinho de um exemplo de libertador lá no Velho Testamento. E nós vamos chegar depois ao nosso grande libertador na nossa aliança, nova aliança, nosso Senhor Jesus. Mas antes vamos conhecer um pouquinho a saga de Moisés, que foi o libertador que Deus escolheu no Antigo Testamento, naquela época em que o povo estava sofrendo. Então, libertadores de destino, nós podemos ser libertadores de destino. Vamos abrir nossas Bíblias, Êxodo 16, versículo 1, a partir do versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tens trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos dê carne para comer, e pela manhã pão para o fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Amém, amém. Aqui no livro de Êxodo a gente tem a saga de Moisés. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa história, a gente vai falar sobre escravidão. Porque quando a gente pensa nos dias de hoje em sermos escravos, a gente pensa muito nos vícios, na idolatria. Então a gente olha para as pessoas e fala: esse vício é terrível, né? O vício do fumo, o vício da bebida. Esse povo não vê, não enxerga que nós temos um Deus vivo, que não é necessário adorarmos nenhuma imagem, porque Ele existe, Ele está aqui. Mas existem outras prisões que podem nos acometer nos dias de hoje, a mim e a você, ainda que a gente esteja na casa do Senhor, ainda que a gente esteja buscando viver a presença do Senhor, porque o inimigo, ele trabalha diariamente para nos acorrentar. E cada dia, esses tipos de prisões, elas são aperfeiçoadas pelo poder das trevas. E hoje, nesse mundo tecnológico, nós temos aí uma infinidade de situações que podem nos prender. Pessoas hoje vivem nesse mundo aí do bits-bytes e sem perceber estão aí passando longas horas do seu dia ali nas redes sociais, olhando a vida das pessoas, falando das suas próprias vidas. E há nesse mundo uma realidade tão fugaz, passageira, em que a felicidade ela está
cada dia mais difícil, porque a felicidade hoje são momentos. E esses momentos, eles não suprem o coração. E é por isso que cada dia mais a gente vive um vazio nas nossas almas. Um vazio que, aparentemente, nada consegue suprir. Porque você vai comprar aquilo que você deseja, naquele instante você está feliz. Daqui a pouco, aquilo já não tem mais valor. Aí você está atrás de uma nova coisa, de um novo desafio, de um novo projeto. Mas eu vim aqui hoje para lembrar para mim e para você que o nosso maior objetivo é estar com Ele, porque tudo passa, mas a gente tem que investir naquilo que vai ficar. E esse é um tipo de libertação, é um tipo de libertação da nossa mente, do nosso coração, porque todas as coisas da vida, sejam as preocupações, as dificuldades, as lutas diárias, elas têm roubado a nossa presença da presença dEle. E nós temos que ser cautelosos quanto a isso, diligentes contra isso. A gente falou de diligência há pouco tempo. Quando a gente fala de prisão, né, quais são essas armas? Se prenderem nossos pés, nós não caminhamos. Se fecharem as nossas bocas, nós não falamos. Se prenderem nossas mãos, nós não agimos. E se dominarem o nosso coração e a nossa mente, nós não vivemos tudo o que Deus tem para nós nesse dia, nesse tempo. Nós não vivemos os sonhos de Deus para nós. E o pior, nós deixamos de sonhar. Nós só vivemos o hoje, aqui, o agora. E não pensamos em tudo que Deus tem para nós. Viver uma vida plena é um dos problemas de estarmos aprisionados, porque a gente não consegue viver uma vida plena. Existem prisões na nossa vida, cárceres, como a preocupação, a angústia, a mágoa. São tipos de cárceres que eles vão roubar a nossa alegria, vão roubar aqueles momentos em que Deus quer falar conosco, porque nós vamos ficar tão presos àqueles sentimentos e com a mente tão sobrecarregada que o fluir de Deus é impedido em nossas vidas. Talvez essa seja uma das piores prisões que a gente tem enfrentado. Quando a gente olha para prisões de vícios, de pornografia, entre outras coisas viciantes que têm crescido assustadoramente na sociedade, a gente sente pena se você não vive um vício assim. Você fica assim, coitado, coitada, tem misericórdia, Senhor. E é assim para termos pena. Mas se a gente fizer um exame, um autoexame dentro de nós, a gente pode também identificar algumas cadeias, coisas que estão calando a nossa boca, coisas que estão impedindo a gente de caminhar, coisas que estão impedindo a gente de agir, que estão fechando as nossas mãos, nos acorrentando, coisas que têm roubado a nossa mente, roubado o nosso coração. E nesse momento, vamos usar essa palavra, essa ministração para fazer um autoexame, para olhar para dentro de nós, pedir a Deus assim, Senhor, que nesse momento o Senhor me esclareça quais são as minhas correntes, quais são as minhas prisões, quais são as coisas que estão me aprisionando, me acorrentando. Pai, elas não são minhas, Pai, porque eu sou seu, eu sou sua. E nesse momento, Pai, o Senhor revele para mim aquilo que eu preciso me libertar. E nesse autoexame, talvez você vai identificar falas que até hoje você fica presa nela. Palavras que te disseram, talvez até na tua infância, e você vem carregando durante toda uma vida. Aquilo te impede de desfrutar uma plenitude na graça de Deus, por mais que a gente não perceba, mas existe um sentimento em que você pensa assim, eu só posso ir até aqui, porque
não, para lá eu não posso, porque eu sou tímida, então se eu for lá eu vou passar vergonha. Talvez seja uma prisão do passado, alguém te falou, você não consegue, você não pode, você é limitado nisso. Ou você vive uma situação de uma dor que você viveu, uma dor física que você viveu no passado, às vezes alguém te violou, alguém te constrangeu, alguém trouxe para você dores que você jamais pensa que um dia vai esquecer. Mas o que eu venho para falar para você hoje não é de esquecimento, é de entender que existe mais, que com Jesus aquilo pode ser pequeno e mais, aquilo pode te levar a outros lugares que você nem imagina. Talvez Ele possa levar você a não só ser curado dessas prisões, ser liberto dessas cadeias, mas usar a sua vida para libertar outros, para falar para outros que Ele é um Deus poderoso e que quando Ele veio para trazer libertação. Devemos cuidar, guardar o nosso coração. A palavra de Deus fala isso, que nós devemos guardar o nosso coração, porque se a gente deixar o nosso coração aberto, palavras entram e vêm aprisionando, minando o nosso coração. E além de impedir que a gente desfrute uma vida plena, essas prisões também vai destruindo-nos pouco a pouco. Se você não tem na sua vida, graças a Deus, algo que você possa falar assim, olha, isso me aprisiona. Se você se sente totalmente liberto, se você já está naquele estado da sua vida assim, que o Senhor já me libertou, eu vivo para Ele, eu sou totalmente dependente dEle, eu estou conseguindo me aperfeiçoar dia a dia. Talvez você esteja naquela fase que você queira levar cura para outras pessoas. Talvez Deus esteja falando no teu coração, vai, fale do que aconteceu com você. Viva o teu propósito, nós falamos muito de propósito. E essa palavra aqui em Moisés é de um libertador que viveu um propósito de Deus. Ele viveu aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente vê várias nuances de um povo desobediente, de um povo às vezes intransigente, de um povo reclamão. Quem sabe você hoje não tem alguém do teu lado, alguém que você ama, e que você está prestes a desistir, e você fala assim, não tem jeito não, Senhor, é muito para mim, eu não tenho força, Senhor, eu não consigo, eu já tentei de tudo, Senhor. E o Senhor está aqui falando para você, não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Porque quando o povo murmurou, a gente leu aqui que eles murmuraram, e o que Moisés falou para ele, vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra Deus. E é assim, se você tem alguém que você está nesse trabalho, nessa peleja, que você quer que faça essa pessoa enxergar, você quer fazer essa pessoa se enxergar a prisão que está na vida dela, todas as prisões, todas as cadeias que estão presentes na vida dessa pessoa, entenda que não é você, é Ele. E quando murmurar, não vai murmurar contra você, vai murmurar contra Ele. Entenda que você é só um meio. Entenda que você é só um instrumento. Você não vai fazer nada. Você só vai falar assim, me usa, Senhor, me usa com paciência, me usa com direção, me usa, Senhor, com autoridade, com sabedoria para falar na hora certa, e o Senhor vai fazer esse fluir na tua vida. Mas é necessário que tenha na sua vida algo diferente, porque o Senhor não é um Deus do comum. Ele é um Deus do diferente. E o que eu estou falando de um Deus do comum? O comum é você viver uma vida comum.
Uma vida na qual você levanta, toma o teu café da manhã, sai para trabalhar, passeia, volta. Talvez faça uma curta oração, leia a sua Bíblia assim, naquele momento que sobrou e vá dormir. Isso é uma vida comum. É uma vida comum porque é uma vida que, infelizmente, se você for pegar no âmbito mundial, é o que a maioria das pessoas tem. E aí eu estou falando até de uma pessoa que conhece a Deus, que procura fazer, porque na verdade ainda tem aqueles que nem sabem quem é esse Deus, quem é esse Salvador que veio para nos libertar. Mas Deus quer de nós uma vida especial, uma vida separada, uma vida direcionada para Ele, uma vida de busca, uma vida de ajustes a cada dia naquilo que Ele coloca no teu coração, porque nós não somos perfeitos, mas é aquela vida em que todo dia, na perseverança, você vai melhorando um pouquinho. E ainda quando você cai, você pede perdão e fala: Senhor, eu não vou desistir, Senhor. Me levanta, Senhor. Me levanta, Senhor. E Ele vai te levantar. Essa é uma vida especial, uma vida separada. Então, se você quer ser um libertador de destinos, se você tem uma responsabilidade na sua vida, se você tem pessoas debaixo da tua proteção e você quer liberar o destino deles, você precisa se preparar, porque Moisés era um homem que vivia na presença de Deus. Ele não vivia caminhando os seus próprios passos, vivendo a vida que ele gostaria, vivendo a tudo aquilo que talvez antes mesmo de conhecer a Deus, de ter aquele encontro na sarça ardente, ele sonhava. Não, ele sonhou com a vida que Deus sonhou para ele. Ele escolheu viver a vida que Deus separou para ele, porque Moisés entendeu que existia um algo mais para aquele povo. Enquanto a gente não entender que existe um algo mais do Senhor na nossa vida e que Ele pode nos usar para fazer algo diferente na vida de quem a gente ama, de quem a gente quer fazer a diferença, a gente não vai caminhar como Deus gostaria que a gente caminhe. A gente vai andar pequenos passos, mas a qualquer voz de prisão, a gente vai recuar. A qualquer voz que fale, você não consegue, você vai recuar, porque nós não temos força. Nós não temos força. Quem nos dá força é o Senhor, quem nos prepara é o Senhor. É Ele. Tudo é para Ele, é por Ele. E pegando aí essa palavra de Moisés, trazendo aí algumas nuances aqui de observação, vejam que aquele povo não sabia o que era liberdade. Porque ainda depois de sair daquela terra de sofrimento, que eles estavam no Egito, o contexto dessa palavra do que aconteceu era de um povo que sofria trabalhos forçados, a mais dura servidão. A palavra do Senhor fala que eles sofriam a mais dura servidão, humilhação. E ainda assim, quando eles saíram daquela situação, depois de viver grandes milagres, no mar se abrir, da presença de Deus, de tudo que eles viveram, eles murmuraram e falavam e sentiam saudade porque queriam uma panela de carne. O que é uma panela de carne perto do poder do Senhor? Mas sabe por quê? Porque eles ainda não estavam libertos aqui, Aqui. Eles não estavam libertos. E o processo que eles passaram no deserto, porque não foi fácil para eles, todo esse processo era um processo de libertação de alma, libertação de mente. Deus queria algo além. Quando você não vive a libertação que Deus tem para você, que você não acredita, muitas vezes tem só um motivo: porque você não conhece a liberdade. Quando Moisés recebeu aquela mensagem do Senhor extraordinária, quando Deus falou com ele: você vai ser o meu libertador, Moisés conhecia a liberdade. Sabe por quê?
Porque Moisés, ele cresceu como egípcio. Ele não cresceu como hebreu. Então ele conhecia bem o que era ser livre. Vocês já pararam para pensar que se Moisés nascesse ali na escravidão, no meio dos hebreus, talvez ele não fosse aquele que conseguiria enxergar a possibilidade de ser livre? Só consegue enxergar a possibilidade de liberdade aqueles que já viveram a liberdade. Porque quem nasceu preso, para ele está bom, tudo está bom, porque ele não conhece o que é ser livre. Muitas vezes, nós na nossa vida, vemos situações de pessoas que vivem aquilo que o povo fala que amassou, né? O pão que o outro amassou, né? Que a gente fala aí no mundo aí. E aí você fala, por que essa pessoa não muda de vida? Por que essa pessoa não procura mudar, não procura fazer algo diferente? Por que ela não procura viver coisas diferentes, buscar oportunidades, talvez estudar? Talvez você conheça aquelas pessoas que vivem prostradas, que vivem presas, e você fala assim, como que essa pessoa tem saúde? Tem tudo para fazer, para correr atrás, por que ela não faz? E aí um dos motivos talvez seja porque essa pessoa não conhece a liberdade. Então no mundo dela aquilo é normal. No mundo dela aquilo é absolutamente comum, é normal. E é preciso que libertadores cheguem para essa pessoa e falem assim, existe mais. Deus tem mais para você. Só quando essa pessoa começa a enxergar que existe uma vida diferente, é que ela começa a se entregar, a falar, eu quero isso. Então, se você hoje quer libertar destinos, você tem que primeiro viver a liberdade, para conhecer a liberdade, para depois apresentar para o outro. É possível ser livre. É possível sair daí. Tem coisa melhor para você. Tem coisa melhor te esperando. E essa passagem ela ilustra muito isso. O povo estava tão acostumado ali com o sofrimento que eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam enxergar e para eles era normal. Quando você vê que os processos que eles vão passar, essa coisa do maná, que eles querem comer, querem e reclama. E aí conta, a Bíblia fala, quando eles começam a fazer ídolos, eles tentam adaptar a vida deles para um tipo de prisão. Deus quer oferecer liberdade para eles, mas ao mesmo tempo, que tipo de liberdade eles queriam? A liberdade desse mundo. Mas eles queriam essa liberdade de sair daquela terra que aprisionava o Egito, mas queria desfrutar coisas boas. Queria desfrutar aquilo que nós podemos desfrutar aqui. Quando na verdade Deus queria dar para eles uma liberdade muito maior. Deus queria fazer com que eles desfrutassem da presença dEle, que é uma presença que liberta, que dá plenitude, de felicidade, de alegria, naqueles termos que não é o que o mundo prega, né? Em tudo que a gente vê aí nos coaches da vida, de felicidade, de alegria, não é essa. É algo que transborda o teu coração, é um sentimento de alegria que te invade. E era essa alegria que Deus queria fazer na vida de cada um daquele povo. E em todo momento Deus fala assim, eles têm que buscar, eles têm que me conhecer. E através de Moisés, eles começam a conhecer esse Deus. Mas eles têm medo, porque quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente tem que deixar coisas. A gente tem que deixar os velhos ídolos. A gente tem que mudar a vida, porque como eu falei no início, Deus quer que a gente tenha uma vida diferente, uma vida separada. E eles temiam
Porque no fundo eles sabiam que eles estavam cheios ainda daquele velho homem, que não tinham abandonado aquele velho homem. Mas sabe o que Deus faz? Deus é tão misericordioso que Ele trabalha aos pouquinhos. Então Deus poderia falar assim: não, eu não vou dar isso que vocês querem, não. Mas Deus, Ele fala assim: tudo bem, eu vou fazer descer o maná, eu vou cuidar. Porque na nossa mediocridade, Deus nos atende. Mas não sabendo nós que o que Ele tem é muito maior. Na nossa mediocridade, Deus fala assim: isso que você quer, filhinho? Então toma. Mas eu tinha mais para você. Eu tinha mais para te dar. E é assim que eu vejo muito essa história. É na mediocridade de um povo que quer a carne, que Deus fala: vocês não estão vendo que eu posso derramar muito mais, que a minha presença alimenta, que a minha presença cura, que a minha presença traz alegria, traz gozo, traz paz. Mas é isso que vocês querem, filhinhos? Então eis aqui. É assim que Ele faz conosco, a cada dia, nas nossas pequenices, nossos pedidos. E a gente faz aquela oração que é um monólogo, que você só pede, não para ouvir o que Deus tem para falar com você. E Deus vai pela misericórdia atendendo. Tá bom, é isso? Tá bom, é isso? É isso? Mas assim como era no passado, é hoje. Deus queria que aquele povo falasse assim: eu só quero a tua presença, Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas necessidades, mas eu quero primeiro a tua presença, Senhor. E é assim que Deus quer que a gente faça hoje: Senhor, é primeiro eu quero a tua presença, Senhor, porque eu sei que o mais o Senhor fará. Deus quer que a gente viva o extraordinário, porque quando a gente vive o extraordinário, a gente consegue libertar destinos. A gente consegue falar e viver esse fluir do Espírito Santo. Eu sei que nesse processo todo a gente olha e fala assim: uau, mas para chegar lá é difícil, viu? É um caminho muito longo. Mas a cada dia é uma vitória, a cada pequeno passo é uma vitória. O Senhor vai se revelando para a gente aos pouquinhos, à medida em que você vai buscando, Ele vai derramando os dons, os talentos. E aos pouquinhos, a oração que eu faço para Deus é falar assim: Deus, libera sobre a minha vida, libera sobre mim na medida que eu possa suportar. Porque Ele tem muito. O poder dEle é tremendo. O poder dEle não dá para conter. E às vezes a gente tem medo. Não sei se vocês já passaram por isso, que você faz uma oração e você começa a sentir a presença de Deus tão forte. E aí você fala assim: Senhor, só libera aquilo que eu consigo suportar agora, Senhor. Embora a gente saiba que Ele não vai fazer isso, que Ele não vai liberar mais, porque Ele sabe do nosso coração. Mas na nossa pequenez a gente recua, porque o poder dEle é muito grande. A gente recua, a gente fala: não, Senhor, para isso, Senhor, porque eu me conheço, Senhor, não é para mim, eu ainda estou engatinhando, Senhor, eu me conheço, Senhor. E Ele fala para você: quem te conhece sou eu, quem te conhece desde o ventre da sua mãe, eu te conheço, eu concebo a tua vida, eu faço, eu falo, eu guio o teu ir e vir, sou eu que faço. Então essa mensagem hoje também é um convite para a gente ser corajosas e corajosos e falar assim: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Derrama aquela porção que é maior, porque eu sei que o Senhor não vai derramar nada que eu não consiga suportar. Eu não preciso pedir, porque o Senhor está cuidando de mim. E quando nós compreendemos essa liberdade que vem de Deus, nós paramos de murmurar por pequenas coisas, porque no fundo nós reconhecemos as mãos dEle em cada área da nossa vida. E as coisas que acontecem, a gente pensa assim: Senhor, não foi de qualquer jeito, é o Senhor que está permitindo, Senhor. E eu sei que o Senhor está cuidando, mas sabe,
Isso só é possível quando a gente tem uma vida no altar, quando a gente está numa vida assim, ligada nele, conectada com ele, conectados com ele, porque é só nessa conexão que a gente vai conseguir entender aquilo que Deus faz e às vezes as circunstâncias da vida, e como a palavra de Deus fala, elas vão cooperar para o nosso bem. É só nessa conexão que a gente consegue viver isso. E à medida que você é liberto das prisões que te encarceram, você vai ter chaves especiais fornecidas por Deus. Porque é exatamente naquela área que Deus te libertou, Ele vai te usar para libertar outros. Então eu entendo que muitas vezes aquilo que hoje é difícil, se você vive uma dificuldade na tua vida com os teus filhos, ou uma dificuldade conjugal, e Deus vai te colocar como um instrumento. Mas para isso você precisa se colocar na posição que Ele vai te dizer, na posição que Ele vai dizer para você assim: guerreia por mim, não recua, guerreia por mim, eu estou com você. E uma coisa que faz a gente voltar atrás, e é um tipo de prisão na nossa vida, são os hábitos de murmuração que a gente vê aqui. E você viu, se você for olhar, não só nessa passagem, mas se você for ler o livro de Êxodo, conhecer a história do livro de Êxodo, você vai entender que Deus poderia fazer tudo de uma maneira muito mais simples. Ele poderia, se você voltar lá, e você vai ver que Deus poderia fazer Faraó liberar o povo. Não precisava de praga nenhuma, porque Deus tem poder para isso. Mas Ele queria provar que Ele é Deus. Porque era necessário que isso acontecesse para que as pessoas entendessem o poder de Deus. Não só entendessem, mas sentissem esse poder. E que toda geração que fosse vir no futuro desfrutasse de tudo aquilo que Deus operou naquele lugar. Agora tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando a gente lê Êxodo, quando a gente pensa em libertação. Se você quer ser um libertador de destinos, ou melhor, se você quer libertar o seu próprio destino, existe uma chave muito importante. Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando? Essa chave se chama obediência. Obediência. Essa chave se chama obediência a Deus. Quantos de nós seríamos poupados de tantas coisas? E nessa história a gente vê tantas coisas que eles passaram. E a chave era somente obedecer. O próprio libertador caiu no final, Moisés, quando ele não obedeceu como Deus falou. Deus não tirou a salvação dele, a gente crê que ele está lá na glória. Mas Deus tirou a chance dele de entrar na terra prometida, porque ele vacilou, não obedecendo. Porque o que Deus quer das nossas vidas é obediência. É prontidão, é falar assim: Senhor, eu quero fazer a cada dia melhor, eu quero te obedecer a cada dia mais. E naquelas áreas que eu ainda estou caminhando, Senhor, me ajuda, porque eu quero chegar lá. É na persistência, né? Como eu já falei aqui, na persistência que a gente vai chegar lá. Então a chave para tudo isso é a obediência. E já falamos tanto aí, né, do que aconteceu no passado, aprendemos aí com a história de Moisés, aprendemos o árduo trabalho de Moisés, mas ele foi recompensado, nós cremos, ele foi recompensado, o Senhor honrou a vida dele. Talvez Deus hoje esteja falando no teu coração,
existe algo para você. Eu quero fazer algo na tua vida. Algo que você se acha incapaz de fazer. Algo que você acha que é muito para você. Afinal de contas, você se acha tão pequeno, tão pequena. Hoje a mensagem principal, creio eu, no meu coração, que vem de Deus para cada um de nós é dizer: eu faço. Eu faço. Segura em mim que eu faço. Caiu, eu levanto. Não está aguentando não, eu seguro. O mar está submergindo você como fez com Pedro. Vem, seguro nas tuas mãos e te levanto. Eu faço. Porque uma das prisões mais difíceis de se vencer e que nos afasta de Deus e que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós é aquela cadeia que está na nossa mente, que fala: você não consegue, você é pouco, você é pequeno. Lembra do teu passado. Como é difícil vencer o passado. Como é difícil vencer o passado. Ele vem na tua memória, ele fala para você como se fosse hoje, e você acredita naquilo que o inimigo lança sobre a sua vida. Você acredita quando ele fala que você não consegue. Você acredita quando ele diz que você é fraco. Mas Deus quer falar para você hoje: se você se sente assim, fraco, sozinho, abatido, fraca, sozinha, abatida, se muitas vezes você chora no seu quarto, chora no banheiro para ninguém ver, Deus está te vendo. Ele está falando para você: não confia nas suas forças, filha. Não confia, filho, nas tuas forças. Porque sou eu que vou fazer. Se murmurarem, vão murmurar contra mim. Se reclamarem, vão reclamar contra mim. Eu que faço, eu que mando, eu que ponho, que levanto, que tiro, que abaixo, eu que faço. Acredita que não vai ser você, vai ser Ele. Ele vai tomar nas tuas mãos, Ele vai te levar. E quando você cair, Ele vai te levantar, Ele vai te conduzir. Só esteja na obediência, esteja na presença que Ele vai fazer. Acredite, porque lá em Gálatas 5, eu vou ler, vocês podem meditar depois em casa, vai dizer para nós que Cristo veio para pregar liberdade. Os planos de Deus para nós sempre foi libertar, sempre foi ser livres, nós sermos livres. Esse sempre foi o plano de Deus. Lá fala assim, Gálatas 5:1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tomeis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros. Quando tu fores livre, vai servir o teu irmão, vai falar que Deus liberta, vai falar que Deus transforma. Porque as obras da carne são manifestas, e aí ele vai falar lá o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como já disse antes, eu vos disse, que os que cometem tal não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele nos criou para a liberdade nele, para vivermos uma vida com Ele, para desfrutarmos tudo que Ele tem para nós. Por isso Jesus veio para que
Deus, essa mensagem, essa tarde, eu peço que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração, que essa mensagem vai render frutos na tua vida, vai te encorajar, que naquele momento em que você estiver só, você possa acreditar que Ele está com você. Eu gostaria de pedir ao pastor Guilherme para vir aqui, fazer uma oração em prol da libertação de todos os cárceres da nossa vida, orar por nós, para que o Senhor nos prepare também para sermos libertadores de destino, em nome de Jesus.